uma história que é da BNH, né? Do BNH de 1960, que o secretário comentou comigo e falou assim, nossa, isso aí merece a gente até falar um pouquinho sobre isso para ficar registrado, né? Queria que o secretário falasse um pouco sobre isso, como essa história do BNH se desenvolveu aqui na cidade de Carapicuíba. Perfeito. Então, vai um pouco da história do nascimento de Carapicuíba, né? Carapicuíba se emancipou de Barueri em 1965, logo depois que houve a Revolução dos Militares e tal. Tá bom. Mas o início da cidade, como a gente sabe, era lá na aldeia, lá do lado da Raposo, não do lado da Castelo. Castelo Branco, a rodovia começa a ser construída com a retificação do Tietê já nos anos 60. Mas, então, eu preciso contar também que no comecinho de carreira meu como arquiteto, eu trabalhei na Coab São Paulo. A Coab São Paulo a maioria do capital dela é uma empresa de economia mista e da Prefeitura de São Paulo, mas tem atuação na região metropolitana. Tá bom. Às tantas, eu convivi lá na Coab São Paulo com um senhor já de idade, que foi uma das 3 pessoas que pensou o BNH, Dr. Mário Trindade. Eu convivi 2 anos com ele, e ele, como eu, velhinho, gostava de contar história, e eu escutava. Então, imagine o seguinte, eu vou contar a história para depois chegar em Carapicuíba, porque tem tudo a ver com o desenvolvimento da cidade ter sido para este lado, lá do norte da cidade. Em 1964, os militares então querem botar ordem, pelo menos no Brasil, e põe algumas pessoas para pensar. Então vamos pensar assim, em 1964, a maioria da população do Brasil ainda estava no campo, não estava nas cidades. Mais de 60% da população, e começou a haver uma forte migração das pessoas do campo para as cidades. Complica, porque não tinha casa para todo mundo. Essa migração, então essas pessoas que vieram do campo, elas não tinham educação formal. Muitas vezes, ainda, o brasileiro era, na sua maioria, analfabeto. Não tinha qualificação. Aí você tinha outras 2 grandes situações. Uma era a CLT do Getúlio, a consolidação das leis do trabalho do Getúlio. Até hoje é assim. Quando você é admitido numa empresa, hoje a gente tem que ser optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mas na época não era assim, não. E a lei hoje, até hoje, se você não quiser optar, existe na CLT o seguinte: se você trabalhar 10 anos na mesma empresa, você ganha estabilidade de emprego. Até hoje a CLT é assim. Por isso que toda vez que a gente vai ser contratado numa empresa, a primeira coisa, assina aqui, você é optante para o Fundo de Garantia. O que é isso? Com 9 anos e 11 meses de trabalho, todos os brasileiros eram demitidos, porque as empresas não queriam garantir a estabilidade de emprego como há no funcionalismo. Então, a primeira coisa que eles pensaram foi: vamos criar um fundo para indenizar as pessoas que são optantes e não obrigar as empresas a 9 anos e 11 meses demitir o funcionário. Ele pode ficar, porque ele vai ter um fundo que vai indenizar o tempo de serviço dele. FGTS. Uma das coisas bem boladas. Tá bom. Imagine, então, que nós tínhamos uma grande e forte migração do campo para a cidade. Esse pessoal que vem para cá não tem qualificação para ser operário, malemar sabem, são alfabetizados. Pensou-se no fundo de garantia para poder resolver um problema da CLT. E qual é
a atividade econômica que mais absorve mão de obra não qualificada? A construção civil. Então vamos construir casa para esse pessoal que está vindo do campo para a cidade. Inventaram então o sistema financeiro da habitação. E quem tomava conta desse sistema, um conjunto de leis, era o Banco Nacional de Habitação, BNH. BNH era isso. Mas por que um banco? Porque ele que recebia todo o dinheiro de fundo de garantia. Então resolveu-se, com o fundo de garantia, 12% o patrão depositando do salário, né, todo mês, e 8% o funcionário, então dava 20% da folha de pagamento de tudo, era o dinheiro do fundo de garantia de tempo de serviço. Esse dinheiro era o dinheiro para ativar a construção civil, construir casa nas cidades e dar emprego para quem vinha do campo. É um sistema inteligente. Sem dúvida. Sem dúvida. Muito. Não é? Depois foi desvirtuado. Esse dinheiro foi usado para outras coisas. Tinha gente que comprava casa na praia. Esse dinheiro a custo... mas foi desvirtuado. Mas a ideia era fantástica. Resolvia um monte de problemas do Brasil de 1960. E o BNH e o Sistema Financeiro de Habitação, o que era? Então, era, na verdade, um conjunto de leis. O dinheiro era o dinheiro do fundo de garantia. Existiam 3 braços. O primeiro braço dele era para a população de mais baixa renda. Então, de 0 não existe, mas na teoria não existe, de 0 salários até 5 salários mínimos. Quem cuidava desse povo eram as Coabs. Coabs são companhias de economia mista que as prefeituras podiam criar. No estado de São Paulo, chegamos a ter 9 Coabs. A Coab São Paulo, que tinha atuação metropolitana, mas tinha Coab Campinas, Coab Bandeirantes, Coab Cris, que era de Bauru. Olha, chegamos a ter 9. E tinha a Coab Vale do Paraíba, que eu até fui ser diretor dela lá inteiro. Essas Coabs, então, elas eram para fazer habitação de interesse social para o pessoal de faixa de renda de 0 a 5 salários mínimos, com dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Tá bom, quem tem Fundo de Garantia por Tempo de Serviço sabe que o rendimento que esse fundo dá é muito pequenininho. Às vezes nem compensa. Mas, na verdade, porque não dá para cobrar. Esse dinheiro era para emprestar, para construir casa, para quem ganha até 5 salários mínimos. Se você aumentar o juro, o cara não paga. Então tem que ser um juro baratinho para quem paga pelo empréstimo e paga juro baratinho para quem é dono do dinheiro, que é o trabalhador. 0 a 5, Coabs. O segundo braço eram os institutos de orientação às cooperativas habitacionais. Cooperativas habitacionais, nesse modelo, foi pensado para nascerem dentro dos sindicatos de trabalhadores. Então veja que interessante de novo, nós estamos falando de gente logo depois, né, de governos militares. Tá? E eles pensavam e pensaram em fazer organizações cooperativas habitacionais dentro dos sindicatos de trabalhadores. Só que o sindicato dos trabalhadores não tem o arquiteto, não tem o engenheiro, não tem o advogado e tal para poder montar o empreendimento habitacional. Criaram um INOCOP, Instituto de Orientação das Cooperativas Habitacionais, por estado. São Paulo teve 2, por motivos de... até por ser muito grande o estado. Mas os INOCOPs eram empresas sem fins lucrativos para orientar cooperativas habitacionais. As cooperativas habitacionais eram para atender de 5 a 10 salários mínimos. Essa faixa de renda. Que, na teoria, eram os operários de fábrica e sindicalizados, não precisava ser de fábrica. E qual era o dinheiro que era usado por eles? Nas faixas mais baixas, o fundo do FGTS era o dinheiro que era usado para construir.
E na faixa mais alta, de 5 a 10, caderneta de poupança. Aí vem o terceiro braço que eu preciso explicar, que é a SBPE, Sociedade Brasileira de Poupança e Empréstimo, que são as cadeias de poupança que tem nos bancos, mas antigamente existiam empresas que eram só cadeias de poupança, não eram bancos. Para cima de 10 salários. Aí o juro é livre. Então você aplica na caderneta de poupança, na verdade você está botando dinheiro na construção civil para atender financiamento, construção e financiamento acima de 10 salários. Então o sistema financeiro da habitação era isso, de 0 a 5 Coabs, de 5 a 10 Inocopes, que são as cooperativas habitacionais, acima de 10, qualquer pessoa que queira um financiamento classe média alta, tá? Aí paga juro alto também. Esse é o sistema financeiro da habitação, com um outro adendo, e aí eu vou falar um pouco para os advogados, que eles vão me entender. O sistema financeiro da habitação é todinho baseado em hipoteca. Então você dá, quando você financia uma casa, pelo sistema financeiro da habitação, você dá via hipoteca, você compra, adquire a propriedade, só que está financiada, e você dá a sua propriedade em garantia ao financiamento. E aí começa a não funcionar um pouco. Presidente, eu posso falar um pouco mal aqui? Claro. Porque é o seguinte, na hora que você não paga, o que aconteceu com o sistema financeiro da habitação? Quando você não paga, vai para a justiça. E na justiça demora 3, 4, 5 anos para o banco conseguir retomar o imóvel de alguém que não pagou. Não funciona o sistema. Para de pagar, quem para começa a criar um buraco no sistema. O sistema financeiro é para se autoalimentar. As pessoas que pegaram empréstimo têm que pagar as prestações. E se não pagam as prestações, faz um buraco no dinheiro para poder refazer o ciclo de novo. Então, o sistema financeiro da habitação teve esse inconveniente, um pouco da lentidão da justiça. E aí vem 2004, com algumas medidas interessantes para o mercado imobiliário, que foi o sistema financeiro imobiliário, SFI. E o SFI, a diferença dele, claro que ele é regulado diferentemente, mas a diferença dele é que ele não é mais hipotecário. Ele é, da mesma forma como você comprar um carro. Quando você compra um carro, você compra ele com alienação fiduciária, não é hipoteca. Alienação fiduciária, o nome do carro sai no seu nome quando você compra, só que a propriedade do banco que te financiou. Então o sistema financeiro imobiliário, desde 2004 para cá, é que resolveu bastante a história de você fazer produção habitacional. Porque o sistema financeiro imobiliário, você deixou de pagar 3 prestações, no 4º mês, a justiça diz, olha, banco, você pode retomar o imóvel porque o cara deixou de pagar 3 meses. Porque é por alienação fiduciária. A pessoa que compra não é proprietária até pagar a última prestação. Interessante isso também. Foi uma evolução para todo o sistema habitacional brasileiro, né? Muito bem, por que eu falei tudo isso? Porque lá em 1960, então, com a ideia de diminuir a poluição em São Paulo, resolveram começar a tirar as indústrias da Zona Leste, principalmente. Bom, onde é que nós vamos pôr esse pessoal? Nós já estamos com as cidades pressionadas. Vem a migração toda. Como é que nós vamos fazer? E aí eles descobrem 2 coisas em Carapicuíba. Uma, que tinha uma fazenda muito grande aqui, que já tinha sido dado como dação de pagamento para o INSS. E o INSS transmitiu para o BNH. E a linha de trem suburbano de passageiro, que a gente tem uma estação desde 1942, eu acho, em Carapicuíba. Já tinha
Então, transporte de massa para São Paulo. Muito antes de se pensar em metrô. Eles falaram, vamos fazer em Carapicuíba. Daí vem os dois conjuntos da Coab São Paulo aqui, Coab 2 e Coab 5, com dinheiro do BNH, trazendo, na maioria, gente da Zona Leste de São Paulo para vir morar aqui, para desafogar a Zona Leste e para tentar deixar com que as empresas que eram muito poluidoras nos anos 60 saírem do município de São Paulo. Depois esse programa de descentralização das indústrias do município de São Paulo foi muito usado pelo governador Franco Montoro, né? Já nos anos 80 ele fez um vastíssimo programa para descentralizar isso. E aí o interior de São Paulo foi bastante desenvolvido. Aliás, hoje o PIB do interior de São Paulo é maior do que da região metropolitana. O interior de São Paulo hoje é mais desenvolvido e mais rico, vamos dizer assim, do que o município e a região metropolitana de São Paulo. Então, Coab é o nascedouro de Carapicuíba, da cidade de Carapicuíba, aqui do lado norte, do lado que encosta na Castelo Branco. Logo depois que a gente se emancipa de Barueri. Também, então, a culpada, no bom sentido, é a Coab, são os conjuntos da Coab que vêm sendo construídos desde então. Mas, presidente, se você me permite, a história não acaba aí. Ainda não acaba. Porque se a gente tem a Coab no final dos anos 60 e invade ainda os anos 70, fazendo prédios e tal, aconteceu o seguinte, houve nos anos 70, então nós já estamos na década seguinte, a grande seca no Nordeste. E começou a haver migração do que se chamava de nortista ou nordestino, então o pessoal do norte e do nordeste, a virem para o Rio e para São Paulo. Nos famosos paus de arara. Caminhões, não eram nem ônibus, eram caminhões, com uma travessa e uma lona, e o pessoal vinha assim, porque não tinha dinheiro nem para comprar passagem de ônibus. E eles vinham e desciam no Rio, desciam em São Paulo e em Carapicuíba. Não sei se o censo agora que foi feito esse ano vai apontar isso, mas a mim, eu tenho toda a certeza de que hoje existem nordestinos e nortistas, filhos de nortistas e nordestinos e netos em maior número em Carapicuíba. A maior população que a gente tem é oriunda do norte e nordeste por causa dos anos 70. E Carapicuíba tem essa característica de ser uma cidade extremamente acolhedora. Eu não conheço ninguém que veio morar em Carapicuíba e que quis ir embora daqui. Na verdade, eu sou um deles. Eu moro há 35 anos. Eu há 42 já. E a gente gosta do povo. O povo é extremamente acolhedor. Mas porque eles foram acolhidos também. É muito legal isso. Dá orgulho de ser o Carapicuíba. Claro, é uma cidade que é acolhida. Isso é bem verdade, né? A gente percebe, né, no povo, nos advogados, nas pessoas que estão próximas, né, que é uma cidade bem acolhedora. E a gente também, aqui na UAB, tenta seguir essa política do acolhimento, né? Isso acho que faz com que a gente tenha mais conexão, consiga se desenvolver, né? Isso é importantíssimo. Carapicuíba, a gente às vezes vê, e eu tenho que ver. Ontem nós fizemos 58 anos, né, em Carapicuíba, dia 26 de 3 de 2023, e até hoje é como se fosse uma comemoração também, a gente fazendo esse podcast aqui, histórico, né, para deixar registrado todas essas informações que às vezes elas vão se perdendo no decorrer do tempo, né?